Senhor, meus irmãos, compartilhar com todos o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 33, diz assim: Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podes vós ir. Eu vos digo também agora: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Aqui nós vemos das últimas instruções do Senhor Jesus aos discípulos, instruindo assim as coisas que eles estavam assim carentes e aquilo que o Senhor assim haveria de viver, presenciar em sacrifício em favor das nossas vidas, em resgate de nós. Ele fala assim que esta jornada, esta caminhada, o ato que o Senhor Jesus haveria de exercer, realizar na sua própria vida, ele falou que eles não poderiam acompanhar a Cristo, eles não poderiam seguir ao Senhor Jesus, estar na mesma circunstância, participar dos mesmos passos, ter a mesma experiência, eles não poderiam e eles nem conseguiriam. E aqui o Senhor diz que eles nesse momento eles não poderiam, mas depois eles poderiam seguir a Cristo. Eu noto aqui uma barreira, um impedimento que se estava dos discípulos para com o Senhor Jesus, que os impedia de seguir os caminhos e os passos de Cristo. Uma das coisas que eu vejo aqui é que o Senhor já reforça e fala sobre o amor, que eles tivessem assim amor uns aos outros. E esta seria uma prova de que eles eram verdadeiros discípulos de Cristo. Então o amor. Então o Senhor vem ensinar a eles a presença do amor em ações, em atitudes, e nisso testemunharia que eles eram verdadeiros discípulos. Outras coisas que eu noto aqui, incutido nesse mesmo texto, que impossibilitou os discípulos de caminhar e seguir aos mesmos passos de Jesus Cristo, é a presença do pecado neles. Porque somente com o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário é que todos os nossos pecados foram apagados, não cobertos como o sangue de animais, como no Antigo Testamento, mas sim pelo sangue de Jesus Cristo, um único e perfeito sacrifício. Ele fez apagar todos os pecados, e isso ainda se estava presente na vida dos discípulos. E isso era um impedimento para que esses discípulos pudessem fazer, caminhar, ter as mesmas coisas que Cristo assim estava assim tendo, vivendo, e depois futuramente concederia a eles. Pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, seria assim possibilitado deles seguirem a Cristo. Outra coisa também que eu vejo é a impossibilidade dos discípulos seguir a Cristo, a ausência do Espírito Santo. Se Cristo não se sacrificasse por nós na cruz do Calvário, se Ele não fosse naquele momento, naquele sacrifício em favor de nós, em resgate das nossas vidas, como diz a própria palavra que testifica de que Ele veio, confirmou e assim derramaria nos últimos períodos, nos últimos tempos, da porção do seu Santo Espírito sobre a terra, sobre a face assim, dos sedentos. Eu vejo a situação que os discípulos não tinham ainda a presença do Espírito Santo na vida deles, porque ainda estava a presença do pecado ainda naquela vida ainda incutida. Então o Senhor, Ele possibilitou para que os discípulos viessem a caminhar. Só que neste momento eles não estavam ainda prontos, preparados para seguir a caminhada com Cristo. Então ele vem citar aqui a do amor, a ausência que estava na vida deles. Outra situação que nós notamos aqui, que é o pecado presente na vida deles e a ausência do Espírito Santo. O amor, o pecado e a ausência do Espírito Santo. Tudo isso ainda estava eles em carência, em falta,
nos ensina o que é o amor, que é o ato de sacrificial que ele nos ensina através da sua palavra, o pecado que ele por completo ele apaga das nossas vidas quando nós nos redimimos, quando nós nos arrependemos, quando nós vamos aos seus pés. Ele tem este poder de perdoar os pecados e conceder ainda a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. O que tem nos impedido? Que área das nossas vidas que precisa ser tratada, ser enxertada da palavra do Senhor, que ela é que nos purifica? Qual o momento onde nós temos que ser cuidados pelo Senhor? É este ponto assim que eu abro assim uma lacuna, uma brecha, para que nós venhamos a compreender e analisar a nós mesmos o que tem nos impedido de caminhar a jornada cristã nesta terra. E nós vamos ter esta visão, esta ótica no sentido espiritual, porque fiel ao Senhor que começou a boa obra, fiel ao Senhor para assim a terminar. Mas nesta mesma fidelidade que o Senhor assim tem, assim eu creio que esta mesma fidelidade também, Ele nos avalia, Ele nos julga, Ele nos analisa e abre e amplia a nossa visão espiritual, para sabermos e entendermos aquilo que nós estamos assim passando, que se está de acordo com o Senhor, se nós estamos verdadeiramente vivendo para Ele ou vivendo para nós mesmos. E assim eu encerro a minha palavra e agradeço a rica oportunidade e que o Espírito Santo fale mais aos vossos corações em nome do Senhor Jesus.